O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos a profecia de Joel, um profeta do Antigo Testamento, falando já do juízo final, que colocará justiça neste mundo injusto. Vamos ver aqui o porquê que os judeus, por exemplo, não aceitaram Jesus. Uma parte dos judeus, uma grande parte, né? Quando você lê a Bíblia, sempre tem uma linha de continuidade na história e uma linha de descontinuidade no projeto de salvação divino. Você não pode ler a Bíblia achando que Bíblia é um livro normal. Não é um livro normal. Não é para cientista somente ir lá. Não é desprezado o trabalho científico, literal, de língua. Mas hoje se perdeu muito a questão da sacralidade da Bíblia, né? De ser totalmente divina também, além de ser totalmente humana. Isso porque alguns criticam a igreja, alguns papas da igreja do século passado, por exemplo, São Pio X, por não ter deixado os biblistas a estudar a Bíblia na língua original. Só que a gente nunca, por isso que é importante nós amarmos a igreja, entender que a nossa igreja tem um magistério, o Papa e os bispos, que é guiado pelo Espírito Santo. O Papa São Pio X foi do início do século passado. Foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Tinha acabado de vir o modernismo, umas ideias totalmente racionalistas contra a igreja. O Estado do Vaticano tinha acabado de ser tomado, né? O Papa Pio IX teve que fugir. Então o Papa Pio X e outros papas do início, Pio XI também, não deixaram estudar, a exegese, né? Estudar na língua original, para se proteger de heresias ou de perder o controle no momento em que o mundo estava tenso, com 2 guerras mundiais, modernismo e assim por diante. Depois, Papa Pio XII, com a encíclica Divino Afflato, permitiu que se fizesse. Só que aí, o estudo protestante já estava lá na frente, né? De língua. Tanto é que hoje os programinhas que tem de Bíblia é tudo protestante. E aí o que entra com o protestantismo? Não tem equilíbrio. É tudo ou nada. É literal. Interpretações rudimentares, infantis. Me perdoem a palavra. Muito infantis. Muito sem equilíbrio nenhum. Sem deixar a sacralidade da Bíblia a nível sobrenatural de salvação, chamado analogia da fé. Então hoje, tem muita gente que estuda demais Bíblia e fica tapado, não consegue ver a parte sobrenatural. Então vamos lá, vamos tentar entender que a Bíblia é 100% humana e 100% divina. Ela não é só 100% humana, não é só estudar ali e ver o que cada versículo diz, literalmente, se não está na Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos no século 21 para uma infantilidade dessa, né? Vamos lá. Levantem-se, ponham-se em marcha os povos, rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz. Então está falando de um juízo para julgar, de um julgamento. Provavelmente
no final dos tempos. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Deus está esperando os santos. Deus espera os santos. Eu tenho um amigo padre de São Paulo, muito bom. Quando eu fico falando que eu não estou aguentando mais tanta injustiça, aí ele diz: nós somos privilegiados por viver num tempo difícil, porque agora mostrarão quem são os santos e quem são os covardes, quem são os omissos, né? Mas Deus espera os santos, para a colheita. A colheita está madura, vinde calcar, que o lagar está cheio, as tinas transbordam, porque grande é sua malícia. Povos e mais povos no vale da decisão, o dia do Senhor está próximo. Bem, hoje para nós que temos Apocalipse, e também todo o Novo Testamento, é fácil de entender que está falando do juízo final, né? Naquela época, não era tão fácil assim, não tinha os livros do Novo Testamento, né? Escureceram o sol e a lua, as estrelas perderam o brilho, está em Apocalipse. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir a voz, desde Jerusalém. Opa, começa a falar de Jerusalém. Será que é? E agora? Tremerão céus e terra, mas o Senhor será o seu refúgio. Sabereis então que eu sou o Senhor. Então aqui está muito claro para nós, que é o juízo final. Para nós, para eles nem tanto. Depois, começa a ter uma fala mais de continuidade histórica. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho e as colinas manarão leite. O leite e mel virou vinho e leite, né? Aos regatos de Judá não há de faltar água. Opa, Judá é um estado onde está Jerusalém. E da casa do Senhor brotará uma fonte que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado. Opa, o Egito é desse mundo. E a Idumeia devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente. Judá será habitada. Opa, mas Judá é nesse mundo? Judá será habitada para sempre. E Jerusalém, Jerusalém é desse mundo. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. Então vamos lá, gente. Por que a maioria dos judeus não aceitou Jesus? Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham Apocalipse. Então, por mais que a primeira parte deixe para nós claro que é o juízo final, a segunda parte deixa para os judeus a ideia de que o Messias será um guerreiro que vai tirar todo o pagão da terra prometida neste mundo, e Jerusalém, neste mundo, será um novo céu, assim, um paraíso. E não é isso que aconteceu. Não é verdade? Hoje está sempre sob tensão. O templo de Jerusalém foi destruído. Só tem o Muro das Lamentações. Onde era o templo hoje é uma mesquita. Dificilmente vai reconstruir o templo. E para eles tem que ser no mesmo lugar. Ora, nós não. Nós temos o Novo Testamento e nós temos o magistério da igreja. O que fala que vai descer no final dos tempos? A nova Jerusalém, o quê? Celeste, né? Então aqui, essa Jerusalém não é aquela que vai ficar boa para sempre. É a Jerusalém celeste após o juízo final, em que morarão os justos, em que não vai ter sol, a luz será o próprio Deus. 12 colunas, os 12 apóstolos. Sim ou não? Entenderam? Então, a Bíblia precisa do magistério. Você não pode vir com a carona aqui e pegar, pescando um monte de versículos e com a sua cabecinha, aí você monta uma igrejinha na esquina e começa a falar bobagem, né? Inclusive, a primeira bobagem que fala é contra o católico. Nasceu ontem, vai morrer amanhã, e já começa a bater boca contra a igreja católica, para ver se tem mais fiéis, né? Esqueça a gente, vai pregar Jesus Cristo, então, já que é Jesus, esqueça os católicos, para de falar mal dos católicos. Mas é claro que não pode esquecer os católicos. Por que não pode esquecer os católicos? Porque se esquecer tem que fechar a portinha e vir para cá, que tem 2000 anos. Para manter a porta aberta,
tem que ter justificativa, né? Tem que falar mal daqui. Mas nós temos um magistério da igreja, um magistério de 2000 anos, e que não deixa as interpretações, as falsas interpretações da Bíblia acontecerem. Então aqui tem sim um pouco de continuidade, mas está falando do juízo final, né? Lá, do juízo final. Por isso que no Salmo vem: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai, Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Que se apoia na justiça e no direito. Imagina como será o juízo final com esses tiranos de hoje. Eu não queria estar na sua pele, tirano. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor, e também na pele dos omissos, inclusive da hierarquia da igreja, que será um julgamento pior ainda. E o evangelho de hoje, que também é mal interpretado, também pelos nossos irmãos protestantes. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Claro, qualquer ser humano normal, que não seja psiquiátrico e que não seja um psicopata louco, é apaixonado na mamãe. Todo ser humano normal, olha para mim aqui, se você é normal, não estou falando que você seja um santo, não. Estou falando de um ser humano normal, com os neurônios no lugar, que tem um pouco de reconhecimento e gratidão. Ama a mamãe. Repito, um ser humano normal. Normal. Sem nenhum tipo de virtude heróica. Nada. Ama a mãe absurdamente. Só pela gratidão. Só pelo ventre que te gerou. Por ter te criado, amamentado, educado. Né? A não ser que seja uma mãe também que seja psicopata, que maltratou o filho. Então isso aqui, gente, é natural. É assim, eu ter que defender isso é até da náusea. Porque parece que eu estou defendendo diante de uns psicopatas. Que falam da mãe como se fosse um trem desprezível. Ai daquele que fala da minha mãe, que é pecadora, e eu mais ainda. Imagina da mãe do Senhor. A mãe do Senhor do universo. Imagina. Fala que ela é uma qualquer, que ela só pariu e depois não serve para nada, como já ouvi. E depois usar um texto sagrado para ir contra a mãe. O que Jesus diz? Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Gente, o que aconteceu com a palavra de Deus com a mãe do Senhor? Se encarnou no ventre dela. Se encarnou. Não tem ninguém que se compara à intimidade com a palavra de Deus que Maria. O que Jesus quis mostrar aqui é que a grandiosidade de Maria, que é mãe dele e é criatura, se estenderá a toda a humanidade que colocar a palavra de Deus em prática. Ela colocou de uma forma tão extraordinária que a palavra se fez carne. Não tem ninguém igual a ela, né? Por isso que Santa Isabel diz: a que devo merecer a mãe do meu Senhor me visitar? Bendita és tu entre as mulheres, né? E a própria Maria disse: me proclamarão bem-aventurado. Por que vocês apagam esses versículos? Lê Lucas, capítulo 1 e 2, 30 vezes por dia, 60, até começar a respeitar a mãe do Senhor, parar de falar mal dela. Por que apaga os outros versículos todos? Não dá para entender. Você não pode ler a Bíblia pescando versículos para justificar sua fala errada. Errada, repito. Falar da mãe do Senhor como uma qualquer é errado a nível humano. Não estou falando nem a nível teológico. Porque qualquer ser humano normal... Minha mãe não é uma mulher qualquer. É a minha mãe. Não é uma mulher qualquer. Ai daquele que fala que ela é uma mulher qualquer. Isso a nível natural. Agora, a nível teológico, essa aqui
Ela supera tudo. É rainha do céu e da terra, porque foi humilde, pequena, e deixou que a palavra se encarnasse. Então, fica aí essas meditações, para que nós possamos entender um pouco que a Bíblia é 100% humana, 100% divina. E, claro, se ela é 100% divina, tem que ter uma instituição que Deus inspirou para interpretá-la. Senão vira essa bagunça. Pega a Bíblia, faz um monte de asneira. Tem uns que não deixam transfundir sangue. Tem uns que estão com o cabelo lá embaixo, subaco, para todo lado. Né? Mulher com bigode. Tudo por mal interpretação. Por não saber entender o que está na Bíblia. Precisa do magistério. O único intérprete autêntico da igreja é o magistério, que é o mesmo que fez o Concílio Vaticano II, de São João 23. Quem critica o Concílio Vaticano II não entende nada de igreja também. Nada. Coloca todas as suas forças num rito da missa e vai contra o Espírito Santo que está no magistério da igreja. É um absurdo. Sem contar que os documentos do Concílio Vaticano II são maravilhosos. E São João 23 é santo sim, né? Muito bem. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, guie esse mundo louco, perdido. E sabe por que é perdido? Porque todo mundo soberbo. Cada um quer ser o dono da verdade. E não adianta, gente. A única coisa, a única instituição que permanece 2000 anos, você fedendo da manhã ou não, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. É melhor quebrar o queixinho e obedecê-la.